Muito bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil. Estamos aqui hoje em Rio Bonito e eu quero compartilhar com você uma palavra fortíssima que o Senhor ele me deu, que está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 23. Eu não vou ler aqui, mas eu peço que você leia. Esse texto me chamou muita atenção. Esse texto fala de quando o apóstolo Paulo era Saulo, que foi chamado por Deus para pregar a palavra como missionário, e era um homem muito sábio, porque ele tinha um conhecimento da parte de Deus muito forte, porque ele era fariseu. Mas quando Saulo ele começa a fazer o ministério dele, a seguir o ministério dele, quando Saulo, o apóstolo Paulo, ele começa a pregar a palavra, quando ele começa a viver a palavra de Deus, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia nos narra nesse texto que Paulo foi levado diante do Sinédrio, ali onde estavam os líderes daquela época, que eram os líderes dos fariseus, dos saduceus, eram os líderes que mandavam ali o sumo sacerdote. E ali a Bíblia fala que no versículo 1º e 2º do capítulo 23 diz assim: e pondo Paulo os olhos do conselho diante dos varões irmãos, até que tenham andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem a boca. Mas então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei tu mandas me ferir? Que texto tremendo. E isso tem acontecido nos dias de hoje. E lamentavelmente continuará sendo até os dias do fim. O porquê? Porque os homens poderosos, eles são homens que se assentam em tronos. Por exemplo, você vê uma igreja constituída, uma igreja poderosa, com raríssimas exceções, você vai ver pastores que são segundo o coração de Deus, homens tementes a Deus. Porque, infelizmente, assim como aconteceu na época de Jesus, aconteceu antes de Jesus, aconteceu no tempo de Jesus e após Jesus e até os dias de hoje, e quando Paulo traz em referência esse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 23, que no caso o Ananias, o sumo sacerdote, ele pega ali e manda ferir a boca de Paulo, porque ele não queria que Paulo continuasse pregando o evangelho de Cristo. E olha, meus irmãos, é raro você ver e trazendo parafraseando ou conjecturando, como dizem os grandes pregadores, mas vamos analisar os fatos. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Muitos evangelistas, muitos missionários, muitos obreiros que eram para ser pastores sinceros diante de Deus, que fazem a vontade de Deus, eles estão sendo machucados, estão sendo calados na sua boca, eles estão se colocando, como Paulo disse, uma parede branca, uma parede enorme na sua frente, para que eles não avancem pregando a palavra de Deus. Mas Jesus disse: ide por todo mundo, preguem o meu evangelho a toda criatura, pois quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu fico analisando que Jesus ele veio trazer a graça, mas a graça ela é muito mais severa do que a lei, porque a lei ela era aplicada dentro da sua própria lei, mas a graça, ela traz a finalização, a graça, ela é o arremate, a graça, ela é a pontuação final, a graça de Cristo.
mas ele deu uma ordem: ide por todo mundo. E lamentavelmente, nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas sendo caladas pelos grandes líderes, pelos homens que mandam, que estão assentados em tronos e que querem mandar e querem deturpar aquilo que está dentro da palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, Paulo sofreu ali ataque sobre a sua vida, literalmente. Mas o texto diz que um tribuno, que era um homem que admirava Paulo, e diz assim no texto, no versículo 10, e havendo grande dissensão ali no meio dos fariseus e saduceus, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, sabe o que teve, irmão? Teve briga mesmo, teve discussão mesmo. Eles queriam acabar com Saulo, com o apóstolo Paulo. E ali, por causa do poder, para que ele não fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse a Paulo: tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus estava diante de tantas situações. Deus estava protegendo Saulo. Deus estava protegendo o apóstolo Paulo. E é assim nos dias de hoje. Deus, ele protege aqueles que pregam a sua palavra. Terá perseguição? Sim. Terá dissensão? Sim. Terá fúria dos homens? Sim. Mas Deus levanta com autoridade aqueles que são seus para pregar a sua palavra. Então eu passo aqui nesse dia, ou nessa madrugada, essa noite, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo essa singela palavra, mas eu passo aqui para dizer para você: pregue a palavra de Deus. Eu li um texto, uma frase que mexeu muito comigo, eu postei nos meus status hoje. Eu estou aqui na casa do meu primo, e aqui no sítio que ele toma conta, em Rio Bonito, estou aproveitando esse cenário lindo para gravar essa mensagem. E eu quero dizer para você que está escrito lá no móvel dele, ele disse assim: a maior virtude de um vencedor é nunca desistir. Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar a sua palavra, quando ele estava indo no caminho de Damasco para ferir ali os cristãos, para pegar cartas para ir às sinagogas. Mas o Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele estava cego, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Mas aí ele cai por terra e ele vê que verdadeiramente era o Senhor que estava chamando ele. E nessa manhã, o Senhor está chamando você. Nesse dia, o Senhor está chamando para você, para que você seja um discípulo de Cristo, para que você seja um vencedor e que você não desista, porque aqui tudo nessa terra vai passar. Olha que coisa linda Deus fez para nós. Olha a natureza, que coisa linda que Deus fez para o homem gozar. Mas o homem, ele não quer aproveitar aquilo que Deus, na sua maioria, não querem aproveitar aquilo que Deus preparou para eles. Por quê? Porque os homens só querem o poder. O poder, minha é a honra, minha é a glória, meu é o poder para todo sempre e amém. É isso que eles querem. Eles não querem passar a honra, a glória para aqueles que o chamou. Então eu passo aqui nesta manhã, nesse dia, para fazer referência para você. Faça como o apóstolo Paulo. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. O fim de Paulo com certeza será e foi as mansões celestiais, porque ele disse lá em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas nós precisamos, mesmo que soframos adversidades, mesmo que soframos lutas, não podemos desistir. Então, esta é a virtude de um maior lutador, de um vencedor, é nunca desistir. Mesmo que você esteja atravessando dias tenebrosos, dias de lutas e aflições na tua vida, não desista. Vá
em frente, porque o Senhor é contigo e é comigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra de fé e esperança. Quem vos fala é o missionário Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. Fique na paz.